Bora lá, mais um assunto, né? Agora vamos tratar produto de inércia. Eu sou o professor Mauro, da UFOPA, e hoje a gente vai abordar esse novo assunto. O produto de inércia é uma quantidade matemática necessária para a determinar os momentos de inércia máximos e mínimos de uma seção transversal. Então a gente vai aprender isso aí para descobrir o máximo e o mínimo de uma seção transversal. Beleza? Então como é que calcula? A fórmula para calcular é assim, ó, vai ser Izão xy, isso é produto de inércia, é igual a integral de área de x vezes y. Antes a gente usava só um braço, né? O y ou então x, por isso que era ao quadrado. Quando fosse duas x ou y. Nesse caso aqui eu preciso dos dois, x e y, dA. O ix é o produto de inércia em relação aos x e y. O produto de inércia, né? Não sei se vocês repararam, mas no final ele pode dar negativo ou positivo, tá bom? Então ele tem a mesma unidade do momento de inércia, mas ele pode dar positivo ou negativo. Então esse x, esse y que eu estou falando é isso aqui, ó. Tem um elemento infinitesimal, então eu preciso em relação ao eixo x, a distância, e em relação ao eixo y, o preço desse produto. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular? Algumas situações a gente não precisa calcular o produto de inércia. Então o produto de inércia é nulo quando eu tenho uma peça que é simétrica, né? O produto de inércia será nulo quando a seção apresentar pelo menos um eixo de simetria. Então veja bem, então aqui parece que eu tenho uma pipa, né, de lado, então tenho um eixo de simetria aqui, né? O eixo x é simétrico, que está na parte de cima aqui, ó, é igual à parte que está de baixo. Então quando eu tenho pelo menos um eixo de simetria, o produto de inércia é zero. Por quê? A gente já sabe que, ó, a integral do x vezes y dA é produto de inércia. Integral algumas vezes, né, se for uma figura regular, a gente poderia substituir pelo somatório de x e y, né? Aqui nesse caso não se aplica o somatório, mas eu vou usar aqui só em dois pontos. Por quê? Para cada ponto dA que eu tenho bem aqui em cima, eu vou ter esse mesmo ponto dA aqui embaixo. A única coisa que vai mudar dele é a coordenada y, né? É a distância do eixo x até ele, ó. Então eu vou ter um y positivo e um y negativo. Quando eu tenho isso, o que eu fiz? Vai ser o x é o mesmo, x positivo vezes y positivo dA. Mas, quantos tiver, né? X positivo de novo, y negativo dA. Então quando eu somo isso aqui dá nulo. Então para cada porção de cima que eu tiver, a parte de baixo é a mesma. Então por isso que o produto de inércia é nulo. Então quando eu tiver uma peça simétrica, eu não preciso calcular, basta dizer que o produto de inércia é nulo. Tá bom? Da figura, em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade. Tranquilo? Então, sabendo disso, vamos considerar aqui os eixos paralelos, né? Os eixos paralelos. Do mesmo esquema que a gente fez para o momento de inércia, a gente vai fazer produto de inércia, só que agora eu vou ter x e y. Eu coloquei um tiozinho aqui, ó, mas é só nomenclatura, só porque tem um eixo x aqui, um eixo x aqui, e um y e y aqui, tá? Só para diferenciar. Então eu escrevi aqui o que é cada coisa. Então imagina que eu tenho uma figura aqui qualquer, né? E tem uns eixos que passam pelo centro de gravidade, tem um elemento dA que passa aqui em qualquer ponto dessa figura. E esse elemento dA tem uma distância y' para o eixo x do centro de gravidade, e esse eixo tem uma distância dy, igual como a gente fez para os eixos paralelos do outro. Aí eu estou dizendo aqui, ó, que o x traço, né, o x tio vai ser o x', esse aqui mais esse dx. E o y tio vai ser o y' mais o dy. Tá bom? Esses dois, só para ficar claro. Então, quando eu pegar aqui, eu vou substituir esses valores. No lugar do x eu vou colocar isso, no lugar do y eu vou colocar isso. Então veja bem. Então o que ficou? Então de novo, isso aqui, ó, vou multiplicar, né? Chama de chuveirinho, né? Para aplicar a distributiva aqui. Então vai ficar x vezes y, vai ficar xy, né? Aí aqui vai ficar x' dy, y d', e aqui dx dy. Essa parte aqui é nula. Por quê? Pelo aquele mesmo esquema lá que a gente explicou nos eixos paralelos, né? Não tenho distância para o próprio CG, né? Se a peça já está aqui, eu não preciso calcular a integral dela para o CG que passa nela, para o eixo que passa no CG dela. Então, por quê? Para
cada parte de cima que eu tiver, vou ter uma parte de baixo com sentido contrário, né? Com as coordenadas contrárias. Então elas vão se anular. Então é por isso aqui que dá zero. Nesse caso. Então o que vai sobrar bem aqui? Vai ficar x, y, que é essa parte, mais dx, dy, né? Aplicando a derivada da soma, né? É a mesma coisa que a soma das... A derivada não. A integral da soma é a mesma coisa que a soma das integrais. Então, ó, aplicar a integral aqui, ó, de x, y, dA. E aqui a integral de dx, dx, dA. Isso aqui é uma integral diária. Então, o que eu vou ter? Mesmo esquema que a gente teve lá, né? Nos eixos paralelos para o momento de inércia. Isso daqui é uma equação que a gente já conhece, né? Que é essa bem aqui, ó. É a mesma equação, x e y dA, x e y dA. E aqui vou ter dx e dy dA. Integral de dA é A. Então vai ficar assim, ó, a equação dos eixos paralelos para o produto de inércia vai ser o quê? X, y, cg mais a área vezes dx, dy. Só tomar cuidado que esse dx, esse dy aqui, agora não está ao quadrado, então os sinais importam. Tá? Então quando for colocar, isso é importante. E esse momento de inércia pode dar negativo, como a gente já falou. Por serem seções simétricas, né? Eu já disse que vai dar zero. Então, ó, retângulo, o produto de inércia dele é zero, pelo aquele mesmo esqueminha que eu falei, ó. Então, por exemplo, aqui no retângulo vou ter um elemento aqui, um elemento aqui, um elemento aqui. Para esse lado aqui o x é negativo e para esse lado aqui o y é negativo. Então, se eu fizer essa soma aqui, né, desses pedacinhos, eu vou encontrar assim, ó. Vou ter a coordenada x e y, que é esse aqui, primeiro. Aí desse aqui, ó, x positivo e y negativo. Desse aqui, x negativo e y negativo. Esse aqui, x negativo e y positivo. Então, fazendo o jogo de sinal, eu vou ter isso aqui, positivo, negativo, positivo, negativo. No final, eles se anulam e dá zero, como a gente já descobriu, né? Então, toda peça simétrica, o produto de inércia, né? No caso, eu tenho só um, vou ter x e y, zero. Para o círculo também é zero, né? Duas simetrias aqui, ó. E um semicírculo ele tem só uma simetria, mas basta ter uma para o produto de inércia dar zero. Beleza? Então essas peças aqui, ó, produto de inércia é zero. Então o que a gente vai ter que calcular? As outras, né, que estão faltando, que é o triângulo e o quarto círculo. Então bora lá. Para o triângulo é aquele mesmo esquema, né? A gente já sabe essa equação aqui, né? Já está careca de saber, já fiz algumas vezes. Passar uma faixinha aqui, precisar da distância do centro de gravidade em relação à referência, né? Caso y vai ser y por 2, a gente já sabe que o y vale isso, então só multiplicar isso aqui por meio. Beleza? E o dA é o quê? A altura da faixa, que é y, né? Que vale essa equação vezes a espessura, que é dx. Beleza? Então, bora lá. A fórmula que a gente tem é o quê? Produto de inércia é a integral diária de x, y, dA. Beleza? Então, vamos substituir. No lugar do x, vou deixar, escolher uma variável, né? Para deixar x. No lugar do y, eu vou substituir. Quanto é que vale y? Meio vezes isso daqui, ó. Tá aqui de verde. A área vai ser isso daqui, ó. Esse parênteses vezes dx, de rosa aqui. Então, esse retângulo aqui simboliza essas partes. Então, o que eu posso tirar em evidência aqui desse primeiro parêntese? Tem um B aqui, tem B, aliás, B não. Tem H em cima, que pode tirar em evidência, e o B de baixo. Aqui também, ó. B de baixo. Então, por isso que apareceu HB aqui e HB aqui. Beleza? Então, multiplicando esse H com esse H e esse B com esse B, vai ficar H ao quadrado, B ao quadrado. Vezes o meio vai ficar 2. Então, ficou H ao quadrado, 2B ao quadrado. Esse X é o mesmo X que já existia lá. Aí o que sobrou para cá? Sobrou só o quê? B menos x aqui, B menos x. São iguais, eu posso elevar ao quadrado. Dx. Então, tiro essa parte que é constante para fora da integral, né? Tirar para fora é meio redundante. Mas, bora lá. Vai ficar a integral de 0 a b, né? Que é essa faixa onde ela pode percorrer de 0 até b. Aí eu resolvo esse produto notável, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo isso aqui, né, integrando essa parte, o que eu vou ter? Eu vou ter, aqui ficou x, esse x com isso aqui, né, vai ficar x ao x, aqui x ao quadrado, aqui x ao cubo. Integrando isso aqui vai ficar x ao quadrado por 2, x ao cubo por 3, x ao quarto por 4.
Substituindo os valores de B aqui, né? A gente sabe que o mínimo aqui vai dar 12. Eu vou chegar nessa fórmula aqui, ó. Que o produto de inércia, né? Em relação ao eixo X que passa na base do triângulo, é B ao quadrado H2 sobre 24, tá? Então, nesse caso, a gente precisa calcular só um. Só, ou tu usa X ou tu usa Y, dá no mesmo. Só que eu quero a fórmula que passa pelo CG. Então, o que eu vou ter que fazer? Aquele mesmo esquema. Eu vou encontrar uma fórmula que está passando em qualquer eixo que é paralela aos eixos que passam pelo CG, que foi que a gente encontrou, tá bem aqui, e vou usar a equação dos eixos paralelos. Então, o que eu quero descobrir? Isso aqui, essa parte. O produto de inércia que passa pelo centro de gravidade. Então, bora lá. Esse eixo aqui é B ao quadrado por 2, B ao quadrado H2 sobre 24, e CG. Aqui a área do triângulo que vai ser base vezes altura por 2. A distância X, ó, que é B sobre 3. E a distância Y, que é H sobre 3. Nesse caso aqui, o meu esquema de referência, né? Tanto essa porção quanto essa porção são positivas, né? Para cá, que a minha referência é esse eixo. O eixo X, porque eu estou calculando esse aqui, ó. Então, a referência é tudo para esse. Então, vão ser positivos. Resolvendo essas equações, né? Fazendo o esquema aqui, eu vou chegar nessa fórmula aqui, ó. Que xy é menos b ao quadrado h ao quadrado por 72. Negativo mesmo. Lembra que eu te falei que pode ser positivo ou negativo? Então, estou escrevendo aqui que isso aqui é positivo, isso aqui é positivo por causa da referência. Beleza? Então, a fórmula que eu tenho para o triângulo é essa, que passa no centro de gravidade. Depois disso, vai faltar o quarto de círculo, né? Quarto de círculo. Para um quarto de círculo é o mesmo esquema. Faz uma faixinha, pega a equação do círculo, que vai ser y ao quadrado mais x ao quadrado igual a r ao quadrado. Isola o y aqui, ó, o mesmo esquema que eu fiz para o outro, só que agora a equação do y é diferente. O dA vai ser o y vezes dx, e o dx sabe que o y vale isso aqui. Então, vou ter aqui o dA. E o y por 2, basta pegar isso e dividir por 2. Aí, resolvendo essa equação, né, x, y, eu vou ter o quê? Mesmo esquema, né? Posso tirar esse meio aqui, aqui tem um meio, né? Sai aqui da integral, vai ficar esse x que sobrou. Essa faixa vai variar daqui até aqui, que é de 0 a r, né? E como eu tenho essas duas partes iguais, eu posso elevar ao quadrado, né? É igual. E depois que eu elevar ao quadrado, eu posso cancelar esse quadrado com essa raiz, né? Vai sobrar só isso aqui. Meio, integral de 0 a r, x, r ao quadrado, x ao quadrado. Multiplicando esse x por essas partes que eu vou ter isso. Meio, né? Integral de 0 a r, r2x menos x ao cubo dx. Resolvendo essa integral, eu vou chegar nisso, né? Aqui vai ficar x ao quadrado e aqui x a quarta por 4. Tirando o mínimo aqui que dá 8, eu vou ter essa conta e no final vai dar isso aqui, ó. Que o produto de inércia x e y é r a quarta por 8, quando o eixo passa aqui na base, tá? Só que o que interessa? O eixo que está passando no CG. Então, a gente vai pegar isso aqui e usar o teorema dos eixos paralelos. Usando o teorema dos eixos paralelos, eu vou ter essa distância aqui, 4r sobre 3π, 4r sobre 3π, né, que a gente já descobriu lá no centro de gravidade. Substituindo aqui r4 sobre 8. Isso aqui que eu quero descobrir. A área vai ser a área de um círculo dividido para 4, né? A área de um círculo é πr ao quadrado por 4. A distância dx e dy é 4r sobre 3π, então precisa duas vezes, né? Corta um π daqui com π daqui, corta esse 4 com esse 4. Vai ficar aqui, vai ficar 4r a quarta, e aqui embaixo vai ficar 3 vezes 3 dá 9, né? E π. Então, o que eu vou ter aqui? Isolando isso aqui, vai ficar r4 por 8 menos 4r4 por 9π. Aí eu posso escrever dessa fórmula aqui, que é o mais preciso possível, né? Sem arredondar nada, porque esse parênteses aqui dá um número. Aí aqui no lugar do r eu posso colocar d sobre 2, que vai ficar assim, né? Então, viram outros números, ou eu simplesmente uso essas equações que dão um número aqui aproximado. Então, para usar o raio, é menos 16,47 vezes 10 a menos 3, r a quarta, com diâmetro é menos 1,03, 10 a menos 3, d a quarta. Aí você vai me perguntar, de onde que apareceu esse menos?
é que essa conta aqui, ó, esse parênteses dá negativo, essa segunda parte aqui ela é maior que a primeira, tá? Então é por isso que vai esse menos surge. Quando tu resolve isso aqui, tu vai encontrar esses valores, beleza? Aí, como um resumo disso aí, ó, a gente vai ter essas equações aqui para o produto de Nernst. No caso das figuras que são simétricas, né? Esse desenho aqui quer dizer que é simetria. Então essa aqui tem dupla simetria, essa aqui só tem uma. Todas que tiver pelo menos uma simetria, o produto de Nernst em relação ao eixo, né, que passa pelo CG é zero. Agora os que não tem simetria, que é o triângulo e um quarto de círculo, são calculados assim, menos b ao quadrado h ao quadrado por CT2 para o triângulo. E para o quarto de círculo, se eu usar o raio, é menos 16, 47, 10 é menos 3. E se eu usar o diâmetro, é menos 1,03, 10 a terceira, d a quarta. E essas aqui são as fórmulas fundamentais, né? Essa aqui é a fórmula geral, que eu encontro as outras. E essa aqui é o produto de inércia. Lembrando que eu tenho que conservar os sinais de dx e dy. Beleza?